agora eu vou ficar quietinho, inclusive vou desligar meu microfone. Bom, então boa tarde, gente. Meu nome é Francine. Eu e o Márcio trabalhamos com ecolocalização. E o artigo que a gente escolheu basicamente define guildas de morcegos a partir dos comportamentos de ecolocalização. E aí, a gente escolheu esse artigo porque ele é bem abrangente em questão da ecolocalização e da ecologia. Mas, primeiramente, a gente precisa saber se vocês estão por dentro dos conceitos básicos. Eu vou parar porque eu estou aqui zanzando no artigo, vou parar de compartilhar essa tela. Se vocês estão por dentro dos conceitos básicos da questão do som, que são frequência, amplitude, duração, que é uma coisa que eles falam bastante, que são os parâmetros que são utilizados para caracterizar um som de ecolocalização. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Interajam com a gente, por favor, porque é uma discussão, né? Aí a gente está esperando o feedback de vocês para a gente poder guiar a discussão de acordo com as dúvidas de vocês. Então eu vou falar, hein? Pode falar. Eu tenho muita dificuldade, gente, e, tipo assim, os conceitos, quando eles são mais básicos assim, eu até consigo pegar. Agora, quando começa a entrar aquela questão, tipo assim, que a Francine, vocês estão ligados, tipo, a de harmônico, de não sei o que, de não sei o que lá, quando começa a ficar mais assim, tipo, entrar mais nessas especificidades, aí eu já fico mais perdido, confesso pra vocês. Tem alguma parte específica, assim, que você tenha ficado com dúvida? Então, essa dos harmônicos em específico, eu sempre tive muita dúvida. Mas talvez a gente deve começar do básico, né? Pra falar da frequência, né? Porque se você não entende, se algumas pessoas não entenderem o básico, aí a gente perde todo o resto do artigo, né? Isso aí. Deixa eu botar aqui. E aqui, no artigo, deixa eu botar aqui. Ele mostra sonogramas, né? E eles mostram o sonograma a partir... Aqui tem oscilograma, mas ele mostra sonograma a partir do espectrograma, né? Que não é como a gente vê o som no ensino médio, a gente vê a onda, né? E aqui está a frequência pelo tempo. E não amplitude por tempo, igual no oscilograma. Então, muitas pessoas podem ficar perdidas nessa questão. Quer falar um pouquinho, Márcio, dos conceitos básicos? Fala aí. Eu acho interessante... Já que ninguém falou comigo. Acho que é interessante entender assim, o que é a frequência, né? Que se fala muito disso e tem implicações ecológicas, né? Consequência se o morcego vai usar a frequência mais baixa, mais alta, né? O que ele vai conseguir captar. Frequência é um número de oscilações em um determinado período de tempo, né? No caso, um comprimento de onda, a oscilação de um comprimento de onda por segundo. Normalmente a gente vê aqueles desenhos esquemáticos da onda longitudinal, que é aquela formatozinho de onda mesmo, né? Mas o som, né, ele vai se propagando pelo ar, formando áreas de compressão e rarefação, né? Então você tem a onda se propaga na direção do som. E esse número de oscilações que é por um período de tempo que a gente chama de frequência, e ela é medida em hertz, e como o morcego tem usam frequências muito altas, a gente sempre fala em kilohertz, né? Isso aí depois, mais lá para o final do artigo, ele vai discutir sobre nicho, né? Então tem consequências, né? Se ele vai usar uma frequência mais alta ou mais baixa, né? A frequência mais baixa, ela são
sons que têm comprimentos de ondas maiores. Esses comprimentos de ondas maiores, eles se propagam com uma distância maior. Mas, em compensação, ele não vai refletir em alvos muito pequenos, né? Já os sons de frequência alta, ele vai se propagar por uma distância menor. Mas, em compensação, ele vai refletir em alvos menores, né? Então, tem toda essa... o que chama em inglês, né? Esse trade-off, né? Essa compensação. Bom, a frequência... A básica frequência é esse, né? E outra coisa importante também, que ele fala bastante no artigo, são os componentes do pulso. Frequência constante, frequência modulada. Vocês entenderam o que é isso? Assim, eu acho que eu entendi, mas provavelmente eu entendi só algumas partes, mas eu considerei mais na parte da discussão que ele foi falando como que a ecolocalização era adequada em determinadas guildas lá, né? Então, às vezes ele compensava mandando vários pulsos, às vezes mandava um mais longo, e aí eu fui me baseando nessa parte, mas assim, na teoria mesmo, no bruto, eu fico meio perdido. Eu acho que eu vou abrir a apresentaçãozinha do mini curso para mostrar para eles alguma dessas características. Basicamente, frequência constante, né? Quer dizer que a frequência ela não vai variar ao longo do tempo. Vocês estão vendo esse PowerPoint? Sim. Então, aqui eu tenho uma representação de um pulso de um morcego que ele tem 2 componentes. Uma é a frequência que é constante, que é essa aqui. Vocês conseguem ver minha setinha também? Sim, dá para ver. Que é essa aqui, que como o Márcio falou, ela não varia ao longo do tempo. E a outra é uma frequência modulada, que vocês podem ver. Ao longo do tempo, a frequência vai... Opa, passei. A frequência vai mudando bruscamente. Essa é uma frequência modulada descendente, né? Porque a frequência começa alta e vai caindo. Então, na ecolocalização, uma frequência mais constante, ela é um componente bom, né? Ou um pulso que contenha só essa parte, ele é um componente bom para detecção. Porque toda a energia que o morcego desempenha, ele vai estar numa faixa de frequência só. Então, vamos supor que você é um morcego e você está pesquisando uma presa no ambiente aberto. Então, se toda essa energia for focada numa frequência só, quando bater no alvo, vai voltar forte para você. Então, isso é bom para você detectar a sua presa. Então, geralmente, morcegos que forrageiam em ambiente aberto, eles têm uma frequência quase constante, né? Para focar mais na detecção, e a partir do momento que ele encontra a sua presa, ele vai mudando. Assim como mostra aqui no artigo, na parte que mostra as sequências das guildas, o primeiro aqui tem uma frequência quase constante, e a partir do momento, que fala forrajadores de espaço aberto, né? E a partir do momento que ele detecta a sua presa, ele muda o seu pulso. Vocês podem ver que ele fica mais inclinado, ou seja, a frequência varia mais e fica um intervalo de tempo mais curto, né? Porque ele já começa a voar em direção à presa, a presa também não fica parada, então ele tem que receber informação mais rápido, né? Que ela muda de posição, ele muda de posição também. E uma faixa de frequência maior, ela vai bater como se fosse em diferentes locais do alvo, né? E vai dar uma caracterização melhor de o que é o alvo. Aí ele vai usar a diferença de tempo que o alvo volta, a diferença de som numa orelha e em outra para saber a direção que o alvo está, para ir cada vez se aproximando, e quando ele chega bem pertinho, para ele poder capturar a presa com precisão, ele dá o que a gente chama de feeding buzz, que é esse final aqui, que é um que é como se fosse um radar mesmo, que é para ele ter muita precisão e a informação vir rápido, né? Por isso o intervalo de tempo é curto, ele conseguir capturar a presa. Então, geralmente, a frequência constante, quase constante, ela é melhor
para detectar. E uma alta faixa de frequência, né, uma largura de banda, que a gente chama, que é o que está representado aqui nessa apresentação por bandwidth, que é largura de banda mesmo, quanto mais alta, mais detalhe o morcego tem sobre tanto o alvo quanto o fundo também, né? O fundo que ele está. Então, por exemplo, morcegos que têm uma largura de banda maior, eles conseguem diferenciar melhor a presa da vegetação por trás. E isso é importante também para definir o seu habitat de forrageamento, que é uma coisa que ele fala muito no artigo. Isso aí. Então, os componentes de frequência constante ou quase constante a gente chama de componente de banda estreita, né? E o frequência modulada componente de banda ampla. Né, e como a Francine resumiu, né, as frequências de banda estreita é bom para detecção e a frequência de banda ampla é bom para localização e obter mais detalhes sobre o ambiente. E aqui tem um esqueminha sobre uma figurinha, já que eu já estou aqui nessa apresentação mesmo, que é sobre as fases de forrageamento. Então, aqui o morcego ele pesquisou a presa, e aí ele, que é esse aqui, ele está indo em direção à presa. Então, o pulso dele, que era mais ou menos constante, está virando uma frequência mais modulada descendente, até ele encontrar a presa e capturar, e depois ele volta com o seu pulso normal, que é o de pesquisa. Isso. Aí tem essas fases que a gente chama, né? A fase de busca, de aproximação e o feeding buzz, que às vezes dividem em buzz 1 e buzz 2. Isso. Só a título de curiosidade, ontem eu estava compartilhando com a Francine também um artigo que eles descobriram que existe o drinking buzz, né, que ele também emite esse zumbido quando ele vai beber água. Isso. Caraca, gente, só para interromper aqui, Drinking Buzz, essa daí foi nova, hein? Caraca! Foi nova para mim também. Foi nova para isso? mim também. Drinking Buzz foi novo, realmente. Como é que é esse esquema aí, gente? Eu nem li o artigo ainda, mas me mandou ontem à noite. Ele é parecido com o feeding buzz, né? Com uma diferença. Você vai pra Rua da Lama, bebe bastante cerveja, você tem um buzz na cabeça, não. Drinking buzz. Drinking buzz, é aquele white noise, né? Drinking buzz. Bom, Francine, aí a gente tem que responder, a gente ficou falando e não foi na dúvida do colega. A dúvida do colega. Vamos chegar na dúvida do colega. Você quer falar na dúvida do colega ou eu... Não, eu tenho imagens. Eu tenho imagens. Então, lindo seria se uma onda fosse uma onda simples, como a gente vê nesses esqueminhas, como eu estou vendo aqui. Mas, geralmente, uma onda, ela contém várias outras subondas e elas podem ser decompostas, que são ondas mais simples, que são harmonicamente relacionadas, né? Então, você pode pegar essa onda aqui, que é como se fosse uma soma de todas essas ondas simples, e obter os tons puros dessas ondas. E isso são os harmônicos, e geralmente eles são, como fala aqui, múltiplos inteiros de uma frequência fundamental. Então, quando a gente joga lá no programa, ele decompõe essa onda sonora, né, em tons puros, então aparece se tiver mais harmônicos. Então, aqui é a representação no espectrograma dos harmônicos. Então, esse é o harmônico fundamental, e aqui apareceram mais 3 harmônicos. E aí, existem a maioria das famílias, né, tem mais energia no harmônico principal, e é esse que a gente mede. Quando ele fala no artigo, ele fala, tem uma frequência de geralmente o morcego de ambiente aberto tem uma frequência
por volta de 30 kHz ou até 30 kHz, ele está medindo o harmônico fundamental. Na verdade, o harmônico que tem mais energia. Nesse exemplo aqui, o harmônico com mais energia é o harmônico número 2. Isso é uma característica de algumas famílias de morcegos, e aí, quando aparece esse tipo de família, a gente tem que medir o harmônico número 2, que é o harmônico com mais energia, porque é esse que ele escuta melhor. Já que ele está pondo mais energia nesse harmônico, é esse que volta e ele escuta melhor. Então, as tarefas de ecolocalização que ele faz são em cima dessas frequências. Deu para entender? Só para ver então se eu entendi, é tipo assim, é como se fosse um sussurro versus um grito. Vocês interpretam isso nos cursos? É tipo isso? Não, na verdade, ele dá um grito só. Vamos imaginar que o que ele fala é essa última onda aqui. É um grito só. A gente ouvindo não consegue diferenciar exatamente. A gente consegue ouvir uma somatória de tudo isso. A gente consegue saber quando tem. Dá para a gente saber quando tem harmônicos, porque o som fica um pouco diferente. Mas a gente ouve tudo junto. Na hora que o programa vai fazer os gráficos, ele decompõe o grito inteiro nos tons puros que ele está gritando, que são cada um em uma frequência, porque aqui é uma onda com várias frequências. E ele não grita, geralmente, numa frequência só. Então, ele decompõe nesses tons puros e a gente consegue ver em qual frequência que o morcego está botando mais energia, que significa que é aquela frequência que ele escuta melhor. Então, por exemplo, alguns gravadores, até o azulzinho do mar, se você sintonizar ele na frequência que o morcego está emitindo, você captura melhor. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Molossus, ele geralmente, raramente aparece um harmônico a mais. Geralmente ele só tem um e é em 35 kHz. Então, a gente sabe que a energia ele põe ali é onde ele escuta melhor. Então, se a gente sintonizar o gravador dos 35 kHz, a gente vai pegar melhor o pulso dele. Mas, geralmente, os sons eles são formados por vários tons, né? E aí, a decomposição desses sons que são os harmônicos. E aí, na hora do grito ali, na hora da emissão, vem tudo misturado. Isso aqui, se você der play nisso aqui, vai dar um pum, tudo junto. Só que você vai ouvir tudo junto, porque isso aqui que é o tempo, né? Então, você não vai ouvir um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Você vai ouvir tudo junto, mas que é um grito só. Se fosse aparecer no oscilograma, ele tem uma representação só da onda. Mas no espectrograma ele está decomposto. Caraca, e assim, só outra dúvida. São todos os morcegos que conseguem fazer isso? Tipo, lançar uma mesma informação em 3 frequências diferentes? Ou isso é característica de... Não, a maioria dos sons são assim. Não é uma coisa... Nossa, o morcego tem essa habilidade, entendeu? A maioria dos sons são ondas complexas. Sim. Em muitos casos, você não tem a divisão exata dos harmônicos, né? Os harmônicos é quando você tem os vários comprimentos de ondas que se repetem em intervalos regulares, mas às vezes você não tem comprimentos de ondas bem definidos, né? Aí a gente chama isso de um som rouco, né? E no sonograma ele vai aparecer como uma mancha única, né, de cima e baixo. E aí, o que é a coisa dos harmônicos nos morcegos mesmo é só saber o harmônico que está com mais energia, que geralmente ele aparece mais intenso no gráfico, né? Que é aquele que você tem que medir, que é aquele que te diz em qual frequência o morcego está ouvindo melhor. E também te ajuda a identificar algumas famílias, porque é uma característica de algumas famílias ter mais energia no segundo harmônico em vez do primeiro. Acho que o Pedro lembra, Pedro, se você lembrar da física, se você tocar uma flauta, você vai produzir o primeiro harmônico, né, que é a frequência de onda de acordo com o comprimento da flauta. O segundo harmônico é uma onda que cabe 2 vezes lá dentro. O terceiro harmônico cabe 4 vezes, e assim por diante. Você entendeu? Então, na verdade, quando você toca uma flauta, você vai produzir vários tipos de som puros, que nem
a Francine e o Márcio estavam falando, e aí o som é composto de tudo isso aí. E, então, o morcego, quando ele canta, ele está com várias frequências diferentes são produzidas simultaneamente. Só que a traqueia, o que seja, produz mais força numa delas, tá bom? Só que as outras são produzidas porque é o design da coisa, né? É a propriedade do som, né? Quando você assopra alguma coisa, várias frequências são produzidas simultaneamente, que é o que cabe lá dentro, né? Então, você tem as várias frequências, né? Isso aí vem da física, né? Interessante. Interessante demais, pô. Acaba que eu, tipo assim, né? Pode parecer até umas perguntas meio besta, né? Mas, tipo, sei lá, né? É uma área tão vasta, tão complexa, que a gente vai... Sempre que a gente bate o olho, a gente acaba descobrindo coisa nova, assim. E, assim, muito massa, muito massa. O Marcos tá com a mão levantada aí, fala aí, Marcos. Não, eu tava só esperando encerrar essa parte que eu tô com a dúvida relacionada a isso, mas porque, por exemplo, esses harmônicos, eles são só na fase em que o morcego tá nessa busca ativa, ou eles também são comuns na comunicação entre espécies, interespecífica, né? Tipo, eles se comunicam com essas frequências, ou a ecolocalização é uma coisa só para predar, por exemplo? Não, isso aí é interessante. Os chamados sociais, eles são bem mais complexos, né? Assim, que o pulso de ecolocalização é esses tracinhos que a gente vê nos sonogramas, né? Com esses componentes, frequência constante, frequência modulada. Agora não, os chamados sociais têm todo um desenho bem mais elaborado, o som sobe, desce, daí. O som é bem diferente. Geralmente, a ecolocalização mesmo é mais utilizada para forragear, embora também já tenha registro de ecolocalização para comunicação. Mas os sons mais normais de comunicação, eles têm um design bem diferente, sons muito complexos, e às vezes eles são em frequência audível, né? A gente escuta os morcegos se comunicando com... Você ficou perto de um pé de fruta, você ouve uma confusão danada, e isso é som de comunicação. Um telhado com molossos, né? Nossa, uma conversa o tempo inteiro. Eles são bem diferentes. Eles não têm essa regularidade entre esse tempo de intervalo tão regular entre um e outro. Show. Valeu, galera. A Maria levantou a mão. Só para comentar também que final de semana passada a gente estava em campo, né? E aí a Rafa estava fazendo bioacústica também, né? E aí a gente tinha capturado um filostomídeo e estava no saquinho lá, e a gente no mato, e veio outro para prestar aquele socorro, né? Aí a gente conseguiu gravar isso no ultrassom, e é muito, muito diferente. Eu nunca tinha ouvido um filostomídeo primeiro, e depois um chamado de comunicação entre eles, né? É muito diferente, eu fiquei muito impressionada. Eu achei que era outro bicho. Os filostomídeos são bem diferentes, inclusive não tem quase nada de trabalho de identificação de espécie de filostomídeo, porque não tem harmônico principal. Se você prestar atenção nesses harmônicos e abrir a gravação, você vai ver que não tem harmônico principal, tem vários harmônicos, não tem harmônico principal, você não sabe o que medir, onde começa, onde termina o pulso. E geralmente quando eles estão voando, né, eles são chamados de whispering bats, né, porque o som deles não é tão intenso. E aí, falando sobre isso no nosso artigo, que a gente está falando tanto de conceito básico que a gente quase não entrou no artigo. E aí já está dando quase a hora, entendeu? Eu estou aqui preocupada. Aí fala sobre os frugívoros frugívoros nectarívoros, que é a guilda aí de muitos filostomídeos, né? Que eles têm aqui a representaçãozinha tá bem feinha, bem pequenininha de um carolha, que são
catadores passivos ativos, né? Que eles utilizam outras pistas, né? Além da ecolocalização, para encontrar a sua presa. E elas, como vocês puderam ver no artigo, elas estão posicionadas estrategicamente, né? Para poder facilitar o encontro, além do odor e tudo mais. E aí eles são bem diferentes daqueles forrajadores que eles precisam encontrar o inseto, por exemplo, em voo, em movimento, que são esses que tem mais energia no pouso, que é o que a gente grava mais fácil, né? São os forrageadores de espaço aberto e de borda. E também os de espaço estreito, que tem o componente constante, né? Que são detecção por vibração, que sintonizam na vibração das asas dos insetos para separar o eco de fundo do eco dos insetos. Vamos ver, então, as dúvidas das pessoas sobre o artigo em geral? Tudo bem, Márcio, para você? Vai ser... Acho interessante saber se eles... Primeiro, assim, em relação às guildas, né? Ficou claro essa divisão das guildas? Quais são as guildas, né? O que faz... Cada morcego caracteriza, né? E cada morcego pertencer a cada guilda? Ficou claro isso no artigo para vocês? Alô? Sim, para mim ficou bem claro, principalmente quando eles explicam na introdução que existem algumas classificações diferentes, né? Eu tô me confundindo. Tipo, tem algumas guildas propostas e eles meio que reuniram e reavaliaram, né? Eles avaliaram de acordo com as tarefas de ecolocalização, né? Sim. E aí eu achei bacana que coincidiu em alguns fatores. Por exemplo, não vamos classificar os morcegos em guildas baseado na alimentação. Só que aí os frugívoros e os nectarívoros acabam caindo na mesma guilda. Eu achei bem legal essa parcimonidade, né? Mesmo que por análises diferentes. Isso. E aí existem o que define pelas atividades de ecolocalização, que também é ligado às atividades motoras, né, de cada morcego. Então, a gente vai botar o sonzinho. Eu não sei, eles parecem estar entendendo as guildas, Mas né? Então... só uma pessoa está falando com a gente, entendeu? Eu fico preocupado com esse negócio de eles parecem, mas só o Marcos Vinícius está falando. Como é que eu vou saber se as duas pessoas... Galera, é o frio. Pode falar no chat, responder no chat se esse cara é gente, pergunta capciosa. Para que guilda pertence os megaquirópteros? Nenhuma, né? Eles não ecolocalizam, acho. Não igual os micro, né? Mas enfim, eu não sei. Viu, né? A gente não tá gastando o nosso tempo à toa aqui. Pegadinha do malandro. A Deus pertence, responderam. Eu vou aproveitar então que o pessoal tá tímido, vou fazer uma pergunta. Até Pode fazer. Com o Kaique. Por exemplo, os morcegos que pescam, eu tava lendo lá que eles ficam forrageando, né, por cima da água, e aí em alguns momentos eles esperam o peixe ir lá para a borda, né, para a superfície, ou pular. Mas eu fiquei na dúvida, eles só pescam se verem o peixe pulando ou na superfície mesmo, ou eles conseguem, por exemplo, fazer meio que igual a algumas aves, pegar, não mergulhando, né, mas detectar debaixo d'água ali e pegar, né? Porque eles são pequenos, mas as garras são bem longas, né? Eu fiquei nessa dúvida. Então, geralmente é bem na superfície mesmo, assim. Ele pode pular ou pode mostrar a cabecinha, e se tiver logo abaixo da lâmina d'água, eles conseguem. Eles têm um pulso que tem um componente, aquele que eu mostrei na outra apresentação. Esse pulso aqui é um pulso do noctílio, que é o morcego pescador, né? Então, ele tem um componente de banda constante,
que você deve ter lido no artigo, que ele reflete como um espelho, né, que é da água, e ele batendo em certo ângulo, ele consegue detectar o peixe, e esse componente aqui, ele consegue localizar melhor a presa se ela estiver bem na superfície da água, entendeu? E aí ele passa com aquelas garras gigantes deles, não sei se vocês já viram o videozinho, que é muito bonitinho, e pega o morcego. Então, a sequência dele, ele emite esses pulsos e também alguns que são só essa parte, que são a parte que é melhor para detecção, né? Mas aí tem que bater numa forma perpendicular, todo um esquema, mas o peixe tem que estar bem na superfície, não pode estar lá embaixo da água, não. Ah, show. Bom, a gente podia fazer assim só uma síntese das guildas, né? Primeiro, tem que entender que existem os modos, elas são classificadas como os modos de forrageio, né? E aí você tem o insetívoro aéreo, né? Que vai capturar a presa em pleno voo. Você tem, não sei como é que traduzir isso para português, mas o que eles chamam de trolling, que são os que capturam a presa na água. E tem os gleaners, né, que são aqueles que pegam o alimento, seja a fruta, a flor, algum animal, né, de alguma superfície. Aí nisso você tem os habitats, né, que tem o aberto, de borda e fechado. Né? E aí, no aberto, você vai ter o insetívoro aéreo, foragem em ambiente aberto, no de borda, também o insetívoro aéreo e os pescadores, né, o trawlers. Trolling. E no ambiente fechado você vai ter os gleaners. Aí você tem o que ele chamou de passivos ativos e passivos ativos, né? Passivos, ativos e passivos ativos. Né? Os passivos são que utilizam outros sentidos, que não é a localização, seguiam por odor, né, visão, e a localização tem uma função mais de... Tá. Desculpa, gente, é porque eu escuto o leitor de tela e estou ouvindo a mensagem do Albert. Aí, os passivos, eles utilizam a localização mais para orientação mesmo, né? E os ativos, ele cita só tem uma espécie, né, que vai utilizar a localização para ver se tem algum inseto lá na superfície da folha. E os passivos ativos são aqueles que se orientam primeiramente pelo cheiro, e aí ele vai chegar perto lá da planta, a planta vai ter alguma característica da flor ou da fruta que permite o morcego fazer esse reconhecimento mais preciso. Né? E no caso dos insetívoros passivos, muitos são por som também, mas por outros sons que os insetos fazem. Alguns por sons que eles fazem no próprio substrato, e também alguns por som que a espécie faz de reprodução. Por exemplo, tem artigos que mostram que tem morcegos insetívoros catadores, né? Que são esses passivos, que eles são como é que fala? Restritos especificamente a insetos que fazem um certo som de reprodução. Então, uma espécie come aquele, a outra, elas repartem nicho pelo som que eles escutam passivamente, né? Cada um é adaptado a escolher aquela presa que faz aquele som. Então, geralmente, inseto não é cheiro, né? Igual fruta. É som também, mas é som sem ser refletido pela ecolocalização. Geralmente, os catadores, eles têm orelhas maiores para poder escutar esse som. Tem o Trácopos que pega os sapos, né? Escuta a vocalização dos sapos. Isso. Né?
Bom, então esse é um resumo das guildas, né? E aí cada guilda acaba tendo características físicas também que correspondem às tarefas que eles têm que realizar, que eles precisam realizar. Então, por exemplo, os forrajadores de espaço aberto, geralmente eles têm asas finas, mais longas, eles são mais rápidos, mas eles não são bons de manobra. Então, eles não conseguem capturar muito bem um inseto que está próximo à vegetação de fundo. E a ecolocalização também deles não é boa para detectar um inseto que está próximo à vegetação de fundo. Então, tudo isso são várias características que moldam, né, o tipo de forrageamento deles. Então, um forrajador de espaço de borda, ele já tem a asa mais larga, ele já consegue manobrar melhor porque ele forrageia na borda. Os frugívoros, né, de espaço fechado, eles têm a asa muito mais larga do que um forrageador de espaço aberto. E eles têm velocidade menor, afinal eles estão no ambiente fechado, eles não podem sair voando rápido, sempre manobrar, senão não vai funcionar. Isso. E aí se diz até por conta dessa limitação de manobra, né? Quem está fora não consegue entrar, mas quem está dentro consegue sair. Consegue sair, Isso mesmo. Inclusive, eu estava lendo, não lembro nem em que artigo, que até para beber água, já que você falou do drinking bus, os forrajadores de espaço aberto precisam de área de manobra, senão eles não conseguem beber água. Então, não consegue beber num ambiente fechado. Tem que ter uma área que eles possam manobrar, fazer uma curva aberta para eles poderem conseguir beber água. E esses trawling, né, também que eu lembrei, eles não são só os pescadores, né? Por exemplo, esse Miotes, ele pega inseto na superfície da água, né? Aí, então, cada tarefa que o morcego tem que realizar, todas essas pressões que juntos, nesse artigo, foram utilizados para caracterizar cada guilda. Então, pelo tanto que ele consegue voar, pelo tanto que ele reage, ela fala, por exemplo, o morcego de espaço aberto ele não reage no seu pulso de ecolocalização ao fundo, enquanto o morcego de borda ele reage à vegetação de fundo. Eu até fiquei na dúvida quanto a essas formas de reação, porque, por exemplo, o morcego sentiu que tem alguma coisa no meio da vegetação. Como que ele consegue distinguir? Eu entendi que ele consegue mandar algumas ondas e meio que entender isso, mas eu não entendi exatamente como. Vocês poderiam me explicar? Tá, eu não sei se eu entendi exatamente sua dúvida, mas a reação que ele está falando, por exemplo, a gente tem Quando o morcego ele se aproxima do obstáculo, ele tem essa habilidade de mudar o pulso de ecolocalização dele, justamente para reagir ao fundo, que é o que ele está falando aí. Como assim reagir? Geralmente o morcego que está voando no espaço aberto, ele manda um pulso que tem frequências quase constantes, né? Ou seja, mais energia em uma frequência só. Isso melhora para ele detectar, só que não dá muitos detalhes. Então, por exemplo, ele não consegue separar o eco de fundo do eco da presa. Mas se ele se aproxima dos obstáculos ou se aproxima da presa, sabe as fases do forrageamento que ele vai mudando o pulso para poder capturar a presa? Sim, aquele que você mostrou. Os morcegos que eles reagem ao fundo, que ele fala, eles têm a capacidade de adaptar o seu pulso de ecolocalização de acordo com quanto mais próximo eles estão da vegetação. Porque quanto maior a largura de banda do pulso, quanto mais inclinado o pulso for, mais detalhes ele tem. Então, ele consegue distinguir melhor o eco, ele consegue separar a presa da vegetação.
Um pulso desse aqui não consegue separar a presa da vegetação. Vai bater e vai voltar como uma coisa só, porque é uma frequência só. Agora, um pulso mais assim, ele tem várias, é como se fosse várias faixas de frequência. Então, imagine um feixe de um laser só que vai bater e voltar. Ele vai detectar que tem alguma coisa ali, só que ele vai e volta. O feixe que tem vários lasers, um embaixo do outro, alguns vão bater, por exemplo, numa presa que tiver na frente, e alguns lasers vão passar e vão bater no fundo e voltar. Então, com isso, ele vai conseguir distinguir que a presa está mais na frente e o fundo está mais atrás, por exemplo, que é a vegetação e não é uma presa. Então, para conseguir isso, ele precisa de um pulso mais modulado e ele consegue mudar isso melhor do que os que não reagem ao fundo. Conseguiu entender? Sim, sim. Agora sim. E se a presa estiver muito próxima ao fundo, ele pode não distinguir, né? Que tem aquela Ele coisa pode da não janela distinguir. livre de... Isso, a janela livre de sobreposição. É isso. Eu até vi aquela imagem, né? Isso, essa daqui. Eu fiquei meio na dúvida nessa questão também, porque o morcego, ele, assim, na maioria dos casos, ele nem vai tentar, então, né? Se ele vê que o inseto chegou nessa zona de overlap ali, né? Não é que ele vê, ele não vai ver o inseto se ele estiver ali. Ele não percebe, então. Né? Ele não percebe, entendeu? Tá. Vai ser como se ele vai apitar, o eco dele vai estar na zona de sobreposição, ele não vai detectar. Caramba. E aqui tem uma imagem aqui que mostra, lá embaixo, aqui mostra várias espécies, e esse trabalho mostrou que quanto maior a inclinação, largura de banda, ou seja, quanto maior o feixe de frequência, imagina que esse traço aqui são aqueles feixes de frequência de cima e embaixo que eu falei, aqueles raios lasers. Quanto maior a largura disso, ou seja, quanto mais feixe de laser, vamos dizer assim, que ele tem, mais perto, em centímetros, ele consegue capturar a presa da folhagem, tá vendo? Esse que tem poucos, né? Ele consegue capturar distância de captura mínima é mais de 10 centímetros. Esse daqui, um pouco mais de 1 centímetro ele consegue capturar, ou seja, o inseto bem pertinho da folha ele consegue reconhecer e capturar, porque ele tem uma faixa de frequência que permite a ele um detalhamento muito maior. Porque aqui tem muitas frequências aqui dentro. Conseguiram entender? Sim, sim. Agora ficou claro. E aí, isso implica também, né, em como esses animais repartem o nicho, que é basicamente o final do artigo. Que certas frequências são boas para detectar certos tamanhos de inseto em certos lugares específicos. Então, mesmo que os insetívoros aéreos estejam lá voando todos na mesma hora, teoricamente todos comendo insetos, uma frequência baixa ela vai muito mais longe, mas ela não vai detectar um mosquito, porque vai passar direto, que é uma frequência muito baixa. E as frequências agudas, elas sofrem mais atenuação atmosférica, ou seja, não vai muito longe, mas conseguem detectar presas bem pequenas. E isso ajuda os animais a repartir. É uma das variáveis da repartição do nicho desses animais. Mais alguma coisa para falar, Márcio? Eu acho que você pode ir logo para a parte da mostrar os até sons. porque já deu 3 horas, né? Tá. Então, vamos ver se vai funcionar, tá, gente? Porque eu vou ter que tirar do fone, botar na caixinha de som com o microfone aberto do notebook. Então, me desejem sorte. Deixa eu... Boa sorte para você. Muito obrigada. Enquanto você faz aí o esquema, eu tinha uma dúvida. Pode falar. Ela é mais relacionada, assim, com as populações, né? De alguma... dessas espécies aí que elas são muito bem distribuídas. Não, tá tranquilo. Deixa eu me mutar rapidinho, porque eu botei na caixinha de som. Tá tranquilo. Peraí.
Então, a minha dúvida é relacionada com essas espécies que elas são, tipo, muito distribuídas, tipo, sei lá, Tadarida brasiliensis. São espécies continentais, assim. Eu queria saber como é que funciona o esquema aí da ecolocalização, né? Essa variação aí entre as subespécies, se tem alguma diferença significante, se esse padrão ele costuma existir em todas as espécies que são amplamente distribuídas. Como é que é? Como é que Ah, costuma acontecer? a gente pode até citar um exemplo nosso. Tipo, a gente tem gravação de molossos rufos. Os molossos rufos que a gente está identificando aqui têm frequências mais altas do que os que eles descrevem lá para o México, nos lugares assim. Uhum. E esse padrão, Márcio, você acha que ele acontece sempre, ou ele é característico, sei lá, de insetívoros voadores, de espaço aéreo? Assim, isso aí é difícil dizer se acontece sempre, né? Uhum. Mas é um caso que você tem que sempre considerar que essa possa de existir. Aí, assim, precisa de mais estudos, né, para Uhum. determinar E, essas coisas. e aí essas diferenças, né, quando elas estão presentes aí, né, não é sempre, mas quando elas estão presentes, elas geralmente vêm sempre na mesma linha, tipo, o que difere as populações geralmente são diferenças nos harmônicos, ou geralmente são diferenças nas frequências, ou não tem nada disso, cada população é um evento meio que não tem relação, né, entre elas. Eu não sei se a gente tem dados, assim, suficientes para dizer que é sempre na mesma linha, né? Mas normalmente se fala em frequências. É claro que sim, você vai ter sempre aquele desenho do básico do pulso, né? Mas as frequências às vezes mudam. Pode E mudar também a duração, né? Também pode variar. Geralmente duração, é frequência e isso. duração. É. Entendi. Legal. Bom, gente, então vou colocar aqui, tentar colocar aqui alguns sons. Deixa eu Bom compartilhar. explicar que que é som expandido, né? Não é o som. Então explica aí que eu vou mutar aqui de novo, senão você vai ficar ouvindo o retorno que eu botei na caixinha já. Tá. Então, gente, aí vai rodar o som, mas assim, é o som expandido, né, em 10 vezes, que é o que o nosso gravador faz, que costumamos usar, porque o som original do morcego a gente não ia escutar. Então, esse é o som expandido em 10 vezes, né? Quer dizer, a frequência é 10 vezes mais baixa e o som é 10 vezes mais longo. Oi, eu Oi. estava mutada e estava aí falando. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Sim. Então tá. Esse morcego aqui, o que vocês me dizem sobre esse pulso? Ele tem uma frequência majoritariamente constante, é um pulso longo. No artigo, aquele mocinho lá. Fala aí, o que vocês acham? De qual guilda que é esse menino aqui? É bem constante a frequência dele e é longo o pulso. E é alto também. Não sei se eu tô... Eu tô dando maior spoiler, né? Porque o nome do negócio, o nome do bicho tá aqui em cima. Porra, nem vi. Trouxa, pessoa trouxa. Então, para quem não viu, professora trouxa, faz a pergunta e bota o nome da excesso na gravação. Aí complica. Não, mas assim, eu chutaria, né? Assim, não sei, eu diria que é de um lugar mais fechado, com bastante obstáculo, né? Ele tem que estar constante. Eu não sei. Esse de frequência constante é esse menino aqui, né? Que é um rinolofídeo, que tá vendo a representação do pulso dele? Que ele detecta pela vibração, ou seja, ele sintoniza a frequência dele toda na vibração da asa, para ele evitar ter sobreposição do eco de fundo, porque geralmente, se você tem um pulso longo dentro do espaço fechado, se ele for um pulso normalzinho, tipo de um molossus, de um forrageador de espaço aberto, o
que não é tão constante, tão sintonizado, ele vai ter muita sobreposição de todos os ecos do fundo. Igual aqui no tem um gráfico em algum lugar. Aqui. Aqui, o pulso longo do Open Space, ele não é seguido de nenhum eco de fundo, porque ele está no Open Space, mas se ele tivesse com esse pulso aqui dentro do espaço fechado, ele ia ter esses retornos aqui no meio do eco, ou seja, ele está na zona de sobreposição, ele não ia conseguir detectar nada. Só que o Rhinolophidae, ele tem esse tipo de pulso aqui. Mesmo que ele tenha vários retornos simultâneos, ele está sintonizado na vibração, por isso que é flutter detecting. Então, ele está tão sintonizado que ele consegue detectar o inseto a partir dessa frequência. Então, vou dar play para ver se... Isso, é bom lembrar que, assim, que ele separa o eco do pulso pelo efeito Doppler. Isso, aí vem aquela questão, ninguém lembra mais da aula do ensino médio que é efeito Doppler. Fala aí, Márcio, para nós. Isso, é que no ensino médio eles dão o exemplo com a ambulância, né? Quando a ambulância está se aproximando, você está recebendo as ondas sonoras e você escuta o som com uma frequência mais alta. Quando a ambulância se afasta, você escuta com uma frequência mais baixa. Então, o morcego vai escutar o eco numa frequência diferente do pulso que ele está emitindo. A frequência vai vir o eco vai vir com uma frequência mais alta, né? Então, não tem problema essa sobreposição do eco-pulso, né? Ele consegue diferenciar por causa do efeito Doppler. E aqui, como vocês estão vendo, tem 2 harmônicos e o harmônico mais forte, a energia, apesar de eu ter colocado aqui o meu programa, que eu acho melhor para medir, né, os pulsos, está em preto e branco, dá para ver que esse segundo pulso está mais preto, que significa que tem mais energia nesse segundo harmônico do que no primeiro. Que eu acho que é justamente a representação daquela apresentação que eu coloquei. Vamos lá ver se vai dar para ouvir. Vocês estão ouvindo o meu retorno quando o Márcio fala aqui na caixinha? Não, tá normal. Tá tranquilo. Então, não sei se vocês vão conseguir ouvir aqui. Vamos ver. Dá para ouvir. Conseguiram ouvir? Deu sim, deu sim. Uhum. Chega um pouquinho distorcido, mas dá para ouvir. Né? Imaginei que chegasse. Agora, eu vou botar um outro menino aqui. Dá um zoom aqui para vocês verem. A frequência desse é quase constante, tá vendo, gente? E o pulso, ele tem um intervalo longo. Esse menino aqui é um forrageador de espaço aberto. Então, ele está emitindo frequência quase constante, que é para detecção. Então, ele está voando tranquilo no seu espaço aberto, sem se preocupar vai ter um eco no fundo e tentando detectar alguma coisa nesse espação, que geralmente eles vão acima da copa das árvores, né? Bem alto mesmo. Então, um espação aberto, tá aí fazendo um pi, despreocupado. O intervalo é longo, que ele não está preocupado, ele não achou nada ainda, não está preocupado em bater em nada na frente dele. Então, não precisa ficar fazendo pi. Ele faz um pi, despreocupado. Vou botar em vez de ficar imitando, né? Conseguiram ouvir? Sim, isso deu para ouvir bem. Deu. Que bom. Então, esse é um menino forrajador de espaço aberto. Insetívoro aéreo forrajador de espaço aberto. Tem um insetívoro aéreo forrajador de borda. Olha a diferença do pulso dele. Tá vendo a modulação? Está vendo a modulação do pulso? Sim. Ele precisa de mais detalhe, porque ele está lá perto do fundo, ele é de borda, então ele está na bordas. O pulso dele, se vocês forem reparar, tem um intervalo entre um e outro muito menor. Por quê? Esse já está mais preocupado em se ele vai bater em alguma coisa, afinal ele já está ali na borda. Na borda tem mais clutter, né?
que é mais turbulência, ele tem que ficar mais atento. E aqui, se vocês forem reparar, deu um eco, tá? Isso aqui é um eco. Isso aqui é um harmônico bem fraquinho, 2 harmônicos bem fraquinhos, e isso aqui é um eco, que deu na gravação. Aí eu vou dar play para vocês. E a frequência dele é bem mais alta, a frequência máxima, né? E a frequência mínima também, mas bem mais alta que o outro. Conseguiram ouvir? Sim, deu para ouvir. Então é isso, gente, os exemplos que a gente tem. Como eu falei, os catadores, né? Os catadores passivos ativos, as gravações deles não saem muito boas. Talvez a Maria agora tenha um exemplo de gravação de catador, porque a energia que eles colocam, como eles não têm que detectar durante o voo, na ecolocalização é bem baixa. Então, sai uma sombrazinha bem clarinha. É bem difícil de obter gravação desse tipo de morcego. Tanto que também não tem muitos trabalhos com eles a partir da ecolocalização, porque eles são mais fáceis de capturar e não emitem uma ecolocalização de boa qualidade para a gente tirar muitas informações, né? Em contrapartida, os insetivos aéreos são muito difíceis de capturar, porque eles voam geralmente em cima da borda, bem alto, eles conseguem detectar a rede, porque eles têm ecolocalização, então a gente consegue tirar bastante informações deles, em vez de capturando, gravando, né? Trabalhando com gravações. Por isso, os trabalhos de ecolocalização são mais voltados a insetívoros que utilizam a ecolocalização para encontrar o inseto em voo. E aí, alguém tem mais alguma dúvida, um comentário, o que achou do artigo, quer falar para a gente terminar, né? Não? Cadê o quiz agora valendo nota? Então, a gente ia perguntar. A gente ia perguntar para eles as guildas desses morcegos, né? Mas aí eu acabei dando a resposta. Porque já está no final, aí se tivesse que ficar esperando eles pensarem, a gente ia sair daqui 5 horas da tarde, aí eu já falei como um caminhão, passei reto, fui falando. Então, gente, ó, eu adorei a apresentação de vocês e o artigo foi muito legal, né? E o que vocês acharam, gente? Só tem uma pessoa interagindo com a gente, eu não sei porquê, as pessoas não foram com a nossa cara. Que é isso, a Francine toda hora tá esquecendo de mim, gente, socorro. Mas você, Pedro, mas você é parte da comissão docente, entendeu? Você conhece, você é do Labs, entendeu? A gente estava querendo ver dos alunos, entendeu? Desculpa, socorro. Pedro, eu só estou querendo, entendeu? Você já é chegado, entendeu? Não, tô gastando. É chegado. Dos alunos, as pessoas não quiseram conversar. Ó, gente, então a Fran e o Márcio vão fazer um monte de questão na prova, eu vou incluir ela, e aí a gente vai perguntar como é que é a primeira e a segunda harmônica, como se calcula a frequência fundamental do instrumento musical. Vixe, agora você só comenta, ó. Vixe. A gente, né, vai ser aquela, vai pensar que tá fazendo vestibular de novo, ó, a cara tá caindo física, né? Exatamente. Mas então, espero que tenha sido de alguma ajuda para vocês conhecerem melhor essa área que é muito linda, muito vasta. A gente descobre muita coisa só com o sonzinho das crianças, muito lindo ficar lá gravando eles. Muito legal.